E você acompanha os fatos do DF do entorno, que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. E a espera de crianças que precisam de cirurgia do coração pode durar meses e até anos na rede pública. As histórias revoltantes levaram uma associação que presta assistência às famílias a criar um abaixo-assinado. A ideia é pressionar o governo do DF. Há 2 meses, a casa da Vânia é aqui, no Hospital Materno-Infantil. Ela está acompanhando o filho Matheus, que está internado na enfermaria aguardando uma vaga na UTI. O bebê de 6 meses precisa fazer a segunda cirurgia para tratar uma cardiopatia congênita. Ele nasceu com apenas o lado esquerdo do coração, mas o que ela ouve lá dentro não é nada animador. A possibilidade dele, que a doutora falou para mim, é dele descompensar. Ele tem que passar mal para poder conseguir uma vaga aqui na UTI daqui, para poder conseguir a cirurgia. E essa batalha não é enfrentada apenas pela Vânia. Várias crianças que nasceram com algum tipo de cardiopatia estão na fila para conseguir uma cirurgia. Alguns casos, estar internado em uma UTI não é garantia de que o procedimento cirúrgico está próximo de ser feito. A filha da Hilda, Rosemary, foi encaminhada para a UTI no último sábado. A mãe conta que já viu crianças que foram internadas depois da filha conseguirem a cirurgia. E a pequena dela segue sem previsão de resolver o problema. Eu já vi gente indo na frente da minha filha, que eu vi um casal de... Em um dia, 24 horas, eles conseguiram a cirurgia dos filhos dele. Exatamente por quê? Porque eles conhecem pessoas importantes. Foi isso que o pai relatou lá dentro do hospital. Quem também está nessa briga é o Adriano. A filha dele fez uma cirurgia com 1 mês de vida. Precisaria passar por um novo procedimento com até 1 ano de idade. Mas a menina, que já está com 2 anos, já não consegue fazer o que uma criança da idade dela faz. Ela quer brincar, ela chega, pai, vai esconder de mim, ela está cansada, vomitando no canto. Isso é triste. A Janaína, coordenadora de uma associação que acompanha crianças com cardiopatia, tem ajudado as famílias nessa luta. Mas as respostas dadas pelo governo não são boas. O secretário só nos recebeu uma vez e apresentou programações todas de ampliação para ano que vem, abril e junho de 2017. Acontece que as situações emergenciais não têm condição de esperar 6 meses para a cirurgia. E a Secretaria de Saúde disse que vive um problema de excesso de demandas por cirurgias cardíacas em crianças. O tempo médio na fila varia caso a caso, mas todos os pacientes recebem assistência médica integral enquanto a cirurgia não sai. O Instituto de Cardiologia é uma das unidades conveniadas e, em nota, o Instituto informou que tem 8 leitos de UTI pediátrica, todos voltados para os casos encaminhados pela Secretaria. Em média, são 18 cirurgias por mês. Quer participar do abaixo-assinado? Então você pode acessar o site change.org. Só procurar pelo link Cardiopatas. O que mais revolta, Cláudio Humberto, que esse não é um caso isolado. Exatamente. Esse não é um caso isolado e é indesculpável que o Estado não tenha condições ou não demonstre interesse em resolver esse problema. Reconhecer apenas, como reconhece o governo, que é um excesso de demanda, é uma coisa ali muito parecida como um ex-secretário, uma afirmação de um antigo secretário de saúde do governo Agnello, que chegou a dizer que o povo de Brasília tem mania de ficar doente à noite, para explicar a falta de prestação de serviço de saúde pública no período noturno. Não há excesso de demanda, o que há é deficiência no atendimento médico hospitalar aqui no Distrito Federal, sobretudo na rede pública. Se há um problema, enfim, de contingência, há um problema que é provisório, é obrigação do governo, do GDF, de resolvê-lo. Nem que traga cirurgiões de outros estados, nem que leve esses pacientes para fazer cirurgias em outros estados. O que não pode é deixar crianças cardiopatas esperando 6, 8 meses pela chance de uma cirurgia que, quando chegar, pode ser tarde demais.
E nova queda no índice dos reservatórios que abastecem o DF. O Rio Descoberto registra agora 22,16% hoje. Já Santa Maria está operando em 41,85%. Os números preocupam e o DF chega perto de um racionamento. No início da semana, a DASA publicou novas regras para o uso de água, impostos de combustíveis e lava-jatos. A ideia é derrubar o consumo pela metade. E uma decisão da Justiça liberou um reajuste que chega a 40% na conta das famílias que consomem mais de 10 mil litros por mês. A cobrança começa em dezembro e quem paga tudo isso, é claro, que é o consumidor. Pois é, agora é muito curioso esse levantamento que mostra uma redução nos níveis dos reservatórios. Choveu em todo o Distrito Federal ontem e anteontem também, e também no dia anterior. Só não choveu nesses locais? É estranho, né? É estranho porque há um empenho, um interesse muito particular da DASA, principalmente da CAESB, de resolver os seus problemas de caixa com essa multa criminosa que pode chegar a 40% nas contas de água dos cidadãos aqui do Distrito Federal. É vergonhoso que órgãos do governo recorram a esse tipo de expediente para fazer caixa. E o Supremo Tribunal Federal colocou em pauta hoje a ação que pode impedir que políticos réus fiquem na linha sucessória da presidência da República. O caso veio à tona quando o então presidente da Câmara e agora preso Eduardo Cunha virou réu na Lava Jato. A ação agora atinge diretamente o presidente do Senado, Renan Calheiros. E os detalhes ao vivo, chegando com a Renata Dourado, porque os olhares estão voltados lá para o Supremo, né, Renata? Será que a decisão sai hoje? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, para você, para o Cláudio, para todos que estão acompanhando o Band Cidade Primeira Edição. É sempre uma dúvida, né? Quando a gente fala de ação no Supremo, sempre tem aquela possibilidade de algum ministro pedir vista e adiar ainda mais essa ação. Como você bem disse, essa ação é do Partido Rede Sustentabilidade e era voltada especificamente para Eduardo Cunha, quando ele ainda presidia a Câmara, né? Já teve aí o mandato cassado, então não tem mais nada a ver com essa história. E a ação, vamos ver se hoje tem uma definição com relação a isso. Então, a ação pedia que pessoas que estivessem sendo políticos, que estivessem sendo processados no Supremo Tribunal Federal, né, por terem foro privilegiado, não pudessem assumir a presidência da República, ainda que temporariamente. Então, saindo Eduardo Cunha, o foco agora é com relação ao presidente do Senado, Renan Calheiros, ele que tem 10 processos no Supremo Tribunal Federal. Então, os ministros vão exatamente se debruçarem, a previsão é essa, a respeito dessa ação. Qual o entendimento de alguns juristas aí com relação à análise constitucional, que é exatamente isso que os ministros do Supremo fazem, né? Analisam a questão de acordo com a Constituição. A análise de alguns juristas, inclusive nós conversamos com alguns, é o seguinte, que a pessoa só não pode assumir a presidência, ainda que temporariamente, né, como seria o caso dele, se ele já for condenado pela Justiça. Renan Calheiros ainda não, né? Na verdade, ele não tem nenhuma condenação. Não se sabe se vai ser condenado ou não. Claro que esse é um processo que ainda que vai ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Há processos, né, mas nenhuma condenação. E aí a gente lembra que, como você bem disse, ele é o segundo da linha sucessória. Isso por quê? Porque nós não temos vice-presidente da República, né? Michel Temer assumiu. O primeiro na linha sucessória é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e Renan é exatamente o segundo. Então, se Temer viajar, Rodrigo Maia não puder assumir, então quem assume a presidência é exatamente Michel Temer. Então, vamos aguardar para ver qual o entendimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal com relação a essa questão. Se eles vão, de fato, terem esse entendimento que não poderá assumir apenas a pessoa que já tiver condenação, em alguns casos, no entendimento de alguns juristas, só em última instância, ou seja, não pode mais recorrer, ou em segunda instância, como é o caso da lei da ficha limpa. Então, vamos realmente aguardar para ver. O fato é que Renan Calheiros é peça-chave, especialmente nesse momento político que nós vivemos, né? Principalmente se tratando aí da análise da PEC, que limita os gastos públicos. Isso porque a gente lembra que a PEC já foi aprovada em 2 turnos na Câmara e agora ela está no Senado também para ser apreciada em 2 turnos. Já há um cronograma. O primeiro turno seria no dia 29 de novembro, o segundo turno e o último turno no dia 13 de dezembro. E cabe, portanto, ao presidente do Senado também tentar agilizar. Então, ele pode agilizar ou postergar. Então, ele é uma peça muito importante no governo Temer, porque, óbvio, a gente já falou aqui várias vezes que a ideia do governo é finalizar, passar a página dessa história da PEC ainda esse ano. Então, vamos ver aí como é que vai ficar esse jogo aí relacionado a isso, Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando a movimentação do Supremo. E será, Cláudio Humberto, que poderemos ter um presidente réu?
Pois é, olha, essa é uma discussão que há, uma decisão que há precedentes para ela. Há pelo menos um precedente recente, que foi quando o ministro Teori Zavascki afastou do cargo o então presidente da Câmara dos Deputados, precisamente sob essa alegação. Portanto, havendo precedente, é muito provável que a tendência no Supremo Tribunal Federal seja decidir que um réu não pode continuar na linha sucessória presidencial e, por isso, terá que deixar o cargo. A questão é que, até chegar a essa discussão, tem outros caminhos a serem considerados. Por exemplo, o que se publica nos jornais hoje é que Renan Calheiros está se pegando com Deus e o diabo na Terra do Sol para tentar adiar esse julgamento, porque, afinal de contas, faltam menos de 2 meses para ele deixar a presidência do Senado Federal e ele não quer passar pela vergonha de ser destituído do cargo, porque, uma vez o Supremo tomando essa decisão, há 11 possibilidades bem concretas de Renan Calheiros se tornar réu. Uma delas se refere a um processo de 2007, portanto vai completar ano que vem 10 anos, que está lá dormitando nas gavetas do Supremo Tribunal Federal, que trata inclusive de uma acusação de que uma empreiteira, a empreiteira Mendes Júnior, pagava a pensão de uma filha que ele teve fora do casamento. É esse processo que já foi, inclusive, encaminhado para julgamento no Supremo Tribunal Federal, o julgamento sobre a sua admissibilidade. Se ele for admitido, Renan Calheiros passa à condição de réu. Então, há todo um entendimento político aí para tentar livrar o presidente do Senado desse vexame. Mas o fato é que ele, daqui a menos de 2 meses, final de janeiro e início de fevereiro, ele será destituído, vai acabar o período dele como presidente do Senado. O que o Supremo também tem que levar em conta é que essa decisão pode se refletir na sucessão de Renan Calheiros na presidência do Senado, porque alguns dos nomes indicados, alguns dos prováveis futuros presidentes da Câmara, do Senado Federal, também estão na bica de se tornarem réus. E veja a seguir, começa a desocupação das últimas escolas do DF e o Ministério Público do Ceará pede cancelamento do Enem. O Band Cidade volta já.